Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu recebo Jesse Navarro, ele que é jornalista, escritor e tarólogo. Jesse, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, Jesse. Eu que agradeço a tua presença. Eu sei que a tua agenda é apertada, né? Verdade, Muitos verdade. atendimentos. Muitas pessoas têm curiosidade o que é o tarô, né? E você vem da área de comunicação, isso te facilita muito, né? Nessa Uhum. forma de poder dialogar com as pessoas. Como é que funciona, Jesse? Jornalista, escritor, você tem livros na área e aí a área de astrologia. Bom, a junção dessas três áreas eu considero espiritual, porque na minha vida é um negócio kármico, karma. Então, karma, eu acredito que é o que a gente estava destinado a viver, que já veio como se fosse programado na alma. Então, meu pai, né, trouxe as referências do jornalismo, ele também era autor, escritor, e a minha mãe trouxe as referências místicas, ela, Rosa Cruz, astróloga, taróloga, e então eu considero isso uma espécie de karma, a junção disso tudo, e de fato a facilidade com a comunicação me auxilia bastante na condução do trabalho como tarólogo, e a intuição de tarólogo me auxilia bastante na área da comunicação, então fica eh, são áreas que se interligam e que eu acredito que é uma espécie de legado espiritual. É uma junção, né? É muito Exatamente. bom. É um atendimento completo, então, né, Jesse? Assim, eu trabalhei 7 anos na Rádio Vibe Mundial e lá eu tive a oportunidade de entrevistar muitos terapeutas, místicos, espiritualistas, e não deixou de ser também uma espécie de formação, um aprendizado. Então, na minha vida, esse elemento da comunicação fica sempre presente, até no trabalho de apresentação enquanto tarólogo nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram. Porque as redes sociais pulverizaram muito o trabalho de vocês, né? Hoje vocês têm muito mais abertura para poder exibir o trabalho de vocês e até quebrar certos estigmas, né? Que rondam a área, né? Certeza, eu fico imaginando, Eduardo, o que que seria da minha vida se não fosse a internet e as redes sociais? Porque eu vim do mercado jornalístico que tem ali poucas empresas e, e poucas vagas, é tudo muito disputado. Você que também é colega sabe como que é difícil Sim, se bastante. manter. Muito Eu difícil. fiquei tão um tempo na Rede TV, outro tempo na Editora Abril, mas o emprego é escasso. E eu cheguei num ponto de crise pessoal. Eu tive problema com álcool e drogas, e isso me deixou assim fora do mercado e com poucas empresas, e nas empresas que você trabalhou, você já é carta fora do baralho, onde aplicar toda a habilidade com comunicação. Aí veio a Rádio Mundial na minha vida, que foi ali onde eu consegui entrar com um programa de tarô, e a carreira de tarólogo, ela deslanchou junto com a minha cura na doença do alcoolismo, que é uma doença, né? Então, faz 10 anos, eu estou indo para 10 anos que eu consegui deter essa doença, e eu sou um exemplo de que é possível dar a volta por cima. Hoje eu me encontro no auge da minha vida profissional, da minha vida material, e se não fosse rede social, meu amigo, você imagina, por exemplo, se você fosse ficar dependendo de vizinho, ver uma placa de tarô, ou de anúncio de jornal, ou de cartãozinho que você espalha por aí, não ia virar. É uma Então, eu mudança. sou muito grato a quem criou a internet, as redes sociais que salvaram a minha vida e salvam todos os dias. Que legal, Jesse. E é bacana ouvir esse testemunho seu, né? Que você se encontrou através da astrologia, o trabalho de tarólogo, e acredito que muitas pessoas te procuram, mas existe ainda uma visão muito deturpada do que é o tarô, né, Jesse? Sim, sim. As pessoas têm preconceitos, mas graças aos deuses também tem muita curiosidade. Então, até a pessoa que é preconceituosa, quando ela não está sendo observada pelas demais, ela vai dar uma olhadinha no tarô. Pega na curiosidade, Aí né? ela manda uma mensagem ali, ninguém vai saber que ela me procurou porque o sigilo é total. Uhum. E aí a gente atende com toda uma bagagem espiritual que vem, além das cartas, tem a minha vivência na Ordem Rosa Cruz, no xamanismo, na Umbanda, Candomblé, e toda essa bagagem conta muito na hora do aconselhamento, né?
o fato de ter uma bagagem cultural muito grande, de estar sempre me atualizando, lendo. Que é o importante, né? Eu gosto de entregar um bom conteúdo. Uhum. Isso é muito importante. O que as pessoas mais buscam, Jess? Acredito que você deve ouvir diversas dúvidas das Uhum. pessoas, né? Seja relacionamento, seja vida profissional, seja algo familiar. O que as pessoas mais buscam dentro do seu jogo? Queria que você falasse um pouco como é que funciona, até para aquela pessoa que nunca fez, está tendo de repente o primeiro contato com o tarô aqui através do nosso programa. O amor é a coisa mais importante da vida das pessoas. É o que eu sinto nesse trabalho com oráculo. Eu diria que a grande maioria das pessoas que me procuram vem atrás de respostas para a vida sentimental. Ele vai voltar, ele me ama e vai aparecer alguém interessante na minha vida. Claro que a gente está preparado para responder sobre todas as áreas da vida da pessoa, Uhum. mas geralmente a grande busca é por amor. Às vezes a pessoa, tô fazendo uma consulta contigo, e às vezes eu escuto uma negativa, algo que vai me machucar. Uhum. Como é que funciona a reação das pessoas nesse sentido, essa negativa? Assim, muitas pessoas têm medo de ler as cartas porque a previsão pode não ser favorável. Agora, a previsão do tarô, ela não é algo escrito nas pedras, né? Algo como os 10 mandamentos, é aquele e você não vai poder mudar nunca. Caiu no tarô, você pode perfeitamente transcender essa previsão. O tarô ele não traz previsões fatalistas, traz advertências. É como se fosse assim, ó, nesse caminho que você está indo, você vai chegar em tal lugar. É um aviso, né? Se você corrigir a rota, então, por exemplo, aqui, ó, se você subir aqui a Consolação, a gente está aqui, estúdio super bem localizado aqui na São Luís, né? Vai pegar a Consolação, subir, você vai parar onde? Na Na Paulista. Paulista. Ah, mas eu não quero ir para Paulista, eu queria ir para a República. Então você está bem mais perto aqui, é só você mudar o caminho. O tarô é como se fosse isso, tanto que um dos significados da palavra tarô é rota. Ele mostra caminhos, e as pessoas não devem ter medo, em absoluto, de ler carta. Isso é muito bacana. É legal e interessante você elucidar isso, porque quebra um pouquinho esse paradigma das pessoas, desse receio, desse medo. Além do tarô, você faz algum outro tipo de leitura ou não? Você se especializou mesmo no tarô? Olha, eu leio o tarô, leio também o baralho cigano, faço limpeza energética e faço também rituais de magia, quando uma pessoa quer, por exemplo, abrir os caminhos da vida dela. Então a gente recorre às entidades, às oferendas. E existem muitas formas de ler tarô, né? É muito importante que as pessoas reparem em quem que ela está procurando para fazer a consulta certa. Por exemplo, hoje, graças aos deuses, nessa época da minha vida, se você colocar o meu nome na inteligência artificial e falar, me fale um pouco sobre o método do tarólogo Jesse Navarro, a inteligência artificial vai te mostrar diversos tópicos. Por quê? Porque eu já tenho uma obra. Uhum. Então eu tenho todo um trabalho, é um trabalho sério, isso não é uma aventura. E o que a gente vê, e que é um ônus das redes sociais, é muito aventureiro aparecer. Então a pessoa fica desempregada. Eu mesmo, no primeiro momento, quando né, eu já sabia ler tarô, mas com certeza no começo eu não tinha a bagagem de hoje Sim. e meti meu nome na rede social lá e atrás de clientela e no começo eu não estava com esse preparo que eu tenho hoje. Então eu até tenho um certo respeito por quem está começando e faz isso. Mas se você não quer cair na mão de uma pessoa inexperiente, você tem a ferramenta Google, inteligência artificial. Escreve lá o nome do tarólogo, escreve como é o Hum. método dele. Ele tem livro lançado sobre isso, ele realmente entende do Tem assunto. propriedade para falar sobre o Pois assunto. é, pois E é. também rola afinidade, né, Jesse? Às vezes você Exatamente. procura uma pessoa e não tem aquela química na Exatamente. conversa, no diálogo, né? Você precisa conhecer. E aí as redes sociais ajudam muito, né? Sim, você pode fazer a peneira. Faz fazer a peneira. Eu acompanho teu canal, eu acho um barato você falando lá Obrigado. sobre os takes, né? Sobre os assuntos, você vira lá uma carta. E isso acaba atraindo as pessoas que conhecem, ficam até mais encantados em ver a tua seriedade, em ver como você gere aquela ação, mas quem não conhece acaba tendo tão carinho, falou a mais, poxa,
me gera curiosidade. Pô, vou entrar em contato com esse cara aqui e vou conversar com ele, né? Você deve ter Verdade. pego bastante cliente nesse sentido, né? Assim, aparecem clientes que estão realmente em busca de uma mensagem espiritual. Tem cliente que está com bastante dúvida, que sabe o que quer perguntar, mas muitas vezes o cliente ele quer falar e ele precisa de uma escuta. Então ele compra o combo que vem com mais tempo e você inicia a consulta, você percebe que ele nem deixou você falar, nem perguntar qual é o nome, e a pessoa já começou a falar. E aí ele está querendo o quê? Uma escuta? E isso é importante, porque é uma escuta privilegiada, né? É. Você sabe que o Papa Francisco ele dava bronca nos cardeais e nos padres, porque ele achava que os padres eram muito arrogantes, principalmente nas periferias, nas quebradas. O padre só fica dando sermão e não escuta o povo. E às Uhum. vezes está precisando para aprender. O que, que eu aprendo com as pessoas que eu atendo? Eu aprendo mais do que ensino. E é esse o aprendizado, e até de coisas da área esotérica. Uhum. E as pessoas começam a falar, de repente vem com conceitos que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falo, como é que é isso? Aí eu vou lá pesquisar, existe mesmo que a pessoa está falando, é um novo ramo a ser estudado. Então é uma troca. É. Você acaba sendo, além de um tarólogo, você acaba sendo um psicólogo, então, né, para as pessoas. Sim, já ouvi isso, né, de pessoas céticas, É, falando assim, no fundo o que você desempenha é um papel de psicólogo, porque no mínimo é esse papel. é, No mínimo é esse papel, uma pessoa vivida, uma pessoa experiente, que vai ouvir mulheres com problemas na vida sentimental. Vamos supor que tudo que existe aqui nesse baralho seja bobagem. No mínimo, a pessoa vai trazer para ela um aconselhamento de uma pessoa experiente e vivida. Então, mal não vai fazer. é. Agora, eu acredito plenamente no poder das No cartas. jogo. E já teve algum caso assim que você pode elucidar e trazer para os nossos ouvintes de algum cliente que de repente pediu para você fazer um jogo e o cara não aceitou o que ele ouviu, ou aquele que de repente voltou e te reafirmou, falou: olha, Jesse, você estava certo, batata o que você falou, olha, você tiro certeiro. Centenas. Se você entrar no meu Instagram, @JessNavarroTarot, tem lá os destaques de story, aí eu coloco feedbacks. Uhum. Aí clica lá tanto dos trabalhos espirituais, quanto das previsões das cartas, quanto das limpezas energéticas. São setores diferentes que eu coloco ali, abas diferentes para a pessoa clicar, e isso a pessoa quer saber, né? Se alguém recomenda esse trabalho, e aí a recomendação eu publico ali, para você ver, né? Que as pessoas, para publicarem, né? Mandarem e autorizar publicamente uma manifestação num canal de esoterismo, é porque a pessoa gostou bastante, porque de certa forma ela fica exposta ali, né? É. Às vezes a pessoa tem um certo receio de dizer que fez uma consulta, Com né? Ela certeza, quer se manter no anonimato, né, Jess? exatamente. Tem gente aqui, até profissionalmente, ficaria em descrédito, mas hoje a gente vê, né? Os grandes líderes mundiais, em suas biografias, mencionam a meditação, mencionam a É. espiritualidade, de Bill Gates, a Elon Musk, todas as pessoas estão cada vez mais atentas à questão espiritual, que É. não é mais uma coisa assim, você acredita nessas coisas, não é mais essas coisas. A ciência ela explica até certo ponto. A gente não está dizendo que espiritualidade seja algo comprovável cientificamente, mas alguma coisa além dessa realidade palpável aqui, Sim, eu acredito que exista. sim. O mundo, ele precisa ter um pensamento mais plural, né? E de respeito Sim, com todas as religiões, precisa ter esse, né? Esse lado mais humanitário, né? E com o passar dos anos, e eu acho que a internet tem colaborado muito com isso, porque antigamente as pessoas tinham não vergonha, mas receio de se expor. E com a internet as pessoas estão se expondo cada vez mais, né? Com as suas religiões, com seus ritos, né? Independente do local que frequente. exatamente. Tem esse lado. Você falou sobre os rituais, né? Queria que você falasse um pouco, porque eu fiquei bem curioso em relação a isso, da procura das pessoas em relação aos rituais e períodos, né?
também que as pessoas, por exemplo, começo de ano, as pessoas têm aquele ritual de começo de ano, Exatamente. para ter um ano cheio de alegrias, um casamento, enfim, uma mudança de trabalho, mudança de vida. Como é que funciona isso? O ritual, quando ele envolve uma realização de uma invocação e de uma oferenda para um destino específico, para algo que a pessoa define antes, então eu quero fazer um trabalho espiritual para que 2026 meus caminhos profissionais sejam abertos. Então, isso espiritualmente já está em algum ponto. Esse desejo já é uma energia. Essa energia ela já existe como algo concreto. O que que essa oferenda vai representar? Ela vai representar a manifestação física desse desejo. Uhum. Então, ao colocar a mão numa farinha ou em qualquer ferramenta, ou mesmo mental, porque também usamos muito, e aliás, fazemos magia o tempo todo. Sim. Quando sonhamos e criamos futuros possíveis que a gente visualiza, nesse momento estamos cocriando a realidade. A manifestação dos tipos de trabalhos que eu faço são manifestações materiais de algo que já existe no espiritual e que a gente entrega para uma determinada entidade, para a espiritualidade, para que a espiritualidade favoreça essa energia. Uhum. E a fé é a grande mola propulsora dessa tecnologia. Se a pessoa acreditar no que ela fez, nada vai deter. Ela tende a conseguir o que ela requisitou. Independente de qualquer coisa, fé em primeiro lugar. Fé em primeiro lugar, respeito e ética também, né? Porque se a pessoa for pedir algo que seja destrutivo, algo que não seja para trazer o bem, para trazer a prosperidade, Prejudicar alguém, por exemplo. exatamente. Essa pessoa, no fundo, ela está prejudicando a si mesma. É inevitável isso. Precisa ter essa consciência, né? Exatamente. Do querer o bem, né? Plantar o bem para que você tenha uma sequência de vida. Independente de qualquer lado, o importante é mostrar é, que as pessoas buscam, né, um aconselhamento espiritual. Acho que acima de tudo, né, Jesse? Sim, o norte, eu uso, por exemplo, 4 baralhos diferentes, no mínimo, por consulta, né? Dependendo do combo que eu estou vendendo. Mas eu sempre gosto de usar um tarô espiritual que se chama o tarô Zen do Osho, que ele traz mensagens mais voltadas para o campo da espiritualidade, também trazer arquétipos de deusas, como o oráculo das deusas, por exemplo. Ele vai me orientar para entender essa pessoa no estágio que ela se encontra e aonde ela pode chegar. Então, a combinação de baralhos diferentes, ela dá uma contribuída para uma consulta mais completa do que se a pessoa pegar apenas, às vezes, um oráculo, e que cada tarólogo tem seu estilo, né? Quer ter aquele Uhum. tarólogo que ele não vai demorar um minuto para querer fazer uma venda casada para você. Ele está desesperado, na verdade, é para vender o trabalho espiritual dele. Uhum. Então, muitas vezes ele cobra baratinho a consulta, porque ele vai descontar na hora que ele vier te oferecer o trabalho espiritual. E você percebe, em geral, uma falta de embasamento cultural dessa pessoa, né? De vivência mesmo. E você percebe um desespero nisso, que a pessoa que tem um tino, que tem um simancol maior, não vai entrar. Vai falar, não, calma. Então, por isso que é importante você... Esses vídeos que certos youtubers e cartomantes em geral colocam nas redes sociais e nas outras redes sociais também recebem muito para a pessoa já ver qual que é a pegada desse profissional. Precisa ter um feeling, né? Exatamente, você olha e fala, bom, eu vou contratar o Eduardo, que eu estou que é uma pessoa séria, uma pessoa centrada, uma pessoa de conhecimento e então passou essa Essa impressão que impressão. você não passaria dependendo da sua conduta, dependendo das coisas que você falasse. Então, o marketing aqui, Uhum. ele tem que ser bem planejado, ele tem É. que ser bem cuidado. No seu caso, você passa uma imagem de seriedade e credibilidade, que tem a ver com a forma de se vestir, com a forma de se falar, de se expressar. Agora, quando a gente está trabalhando com oráculos, muitas vezes o oráculo ele pede uma inovação, e a inovação vem em não aderir a um estilo de se vestir como se fosse africano sem ser africano, Uhum. ou ficar vestido com roupas que a gente imagina aquele modelo antigo que tinha
Walter Mercado, que Uhum. tinha a pessoa vestia uma fantasia para parecer que ela é. Esses eu respeito, mas também assim, evito cair numa coisa muito séria. Eu gosto de uma coisa mais descontraída que tem a ver com a minha personalidade, com a minha cara, e tentar o máximo possível romper a barreira da máscara, de qualquer coisa que eu estou, na verdade, atuando, interpretando um personagem que não sou eu. Isso que as pessoas percebem. As pessoas querem verdade, as pessoas querem ver quem é você mesmo. Se sentir que você está falando como você falaria com a sua mulher, com o seu filho, Uhum. com o seu vizinho, com as pessoas mais próximas mesmo, Sim. as pessoas se convencem de que Quebra o você está gelo, sendo. né? Exatamente. A pessoa se sente mais próxima de você. Porque você acaba trocando informações pessoais, até íntimas nesse sentido. E se você tem essa relação e esse papo mais tranquilo, a consulta segue de uma maneira mais leve. E quanto tempo, você falou das suas consultas, quanto tempo que dura uma consulta em média? Olha, eu tenho consultas de 20 minutos, meia hora, 45 minutos e diferentes combos, né? Então leva entre 20 minutos e 45 minutos. É o suficiente para a pessoa perguntar tudo da vida dela. Agora, se a pessoa está querendo, assim, algo mais especial, ela pode fazer uma tiragem especial com uma hora de duração, que é quando a pessoa quer ir além de só fazer as previsões ali, né? Legal, bacana. É interessante você falar isso e não querendo até induzir as pessoas a fazer o Uhum, trabalho, pelo contrário, mas é mais para as pessoas que nunca uhum. fizeram esse tipo de consulta, saber como é que acontece, como é que é o diálogo, e você faz tudo pelo WhatsApp, você faz por chamada, como é que seria isso? Você escolhe. Você pode fazer por áudio ou você pode fazer por chamada de vídeo. E eu costumo usar a própria plataforma do WhatsApp de vídeo. Não é simples, abre e vai. Mas se a pessoa quiser gravar a consulta, podemos fazer pelo aplicativo Zoom também. E eu envio a gravação da consulta para a pessoa. Agora, algumas pessoas querem trocar o olhar, valorizam muito a coisa de estar interagindo e Sim. eu estou vendo você. Mas outras pessoas morrem de vergonha, de timidez. Às vezes elas vêm com o perfil e nem tem a foto dela no perfil, nem o nome. Aí você Uhum. nem sabe se o nome que ela está te falando é o verdadeiro mesmo. Porque ela só quer te consultar, mas ela não quer aparecer. Então ela pode, nesse caso, fazer por áudio ou até mesmo por texto. Também já tem pessoa que fala, não, nem áudio eu quero fazer, eu quero escrever e você me responde por escrito. Pode ser também. Tem Só que é toda. importante a interação ser em tempo real. Porque se você está presente no jogo, se eu estou É. aqui lendo para você e você está aqui, qualquer coisa que eu falar que você questionar o que eu estou falando, você já questiona na hora e a gente resolve na hora a questão. Agora, se Uhum. você já me manda a pergunta pronta, se me manda 10 perguntas, na hora que eu mandar a resposta, você vai ficar com um monte de interrogação em cima da resposta. Então falou assim: ah, eu tô vendo aqui que ele ainda gosta de você, mas que ele já conheceu uma outra pessoa lá no trabalho dele. Essa outra pessoa está ganhando cada vez mais espaço na vida dele, mas ele ainda tem algum sentimento por você. Acabou a pergunta, vou para a próxima pergunta. A pessoa pega essa resposta e fala: nossa, mas não, que pessoa é essa que conheceu no trabalho? Fala mais sobre isso. Pronto. Mas ele já saiu com ela ou ainda não? Então geraram novas perguntas que, se ela Sim. tivesse interagindo comigo em tempo real, já esclarecia na hora. Mas como a pessoa prefere mandar a pergunta pronta e não interagir, aí acaba acontecendo isso. A consulta fica gelada, né? É melhor interagir em tempo real, mesmo que for por áudio. É. Pelo menos você. Por isso que é melhor você estar na hora ali presente. Acaba ocorrendo o mesmo problema das reuniões, né? Online, mas que as pessoas ficam só com aquela foto padrão, Ah, sim, né? E você precisa sentir a pessoa, estar a exatamente. pessoa presente ali, você conversar, ver como ela está e de repente até pela característica que ela está, do semblante, do rosto, às vezes ela tá alegre, às vezes ela tá muito triste, e aí ela consegue fazer. Você consegue ser mais efetivo nesse sentido também, né, Jess? Eu acho que eu me identifico com você nessa coisa da intensidade. Eu sou uma pessoa intensa. Então, desde a pandemia, que as reuniões online começaram a se popularizar, que eu Uhum. gosto de estar presente nessas reuniões com tela aberta. É. E não julgo quem fica com tela fechada, mas eu prefiro mil vezes que na reunião as pessoas que estão na mesma reunião que eu estou, mesmo que eu não esteja liderando essa reunião, que eu seja Uhum. apenas mais um participante ali. Eu queria que todo mundo tivesse tela aberta, para você interagir, ver o rosto da pessoa, ouvir a voz, falar. Aí parece que a pessoa.
não sabe se a pessoa tá ali mesmo ou não tá. É. Às vezes você tá falando ali, contando a sua história, um monte de tela fechada. Aí, às vezes você chama a pessoa, não é, Luiz? Ela só tá ouvindo de longe, tá fazendo Luiz, outra coisa. Luiz tá aí? Acho que o Luiz não tá aí. Aí, não tá, então você não tá Ah, falando pra ninguém. pra ninguém. Pra Aí você ninguém. perde essa instantaneidade. É verdade. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua área como escritor, Ah, sim. né? Já falamos como jornalista, dessa que agrega e muito, acho que facilita demais teu diálogo, até porque você é muito comunicativo, né? Já visto que você teve um programa numa rádio. E o lado escritor é muito bacana porque você consegue elucidar os seus raciocínios, seus pensamentos, seus trabalhos, né, Jesse? É verdade. E isso foi uma herança paterna. Meu pai era um escritor que lançou vários livros e a responsabilidade é enorme porque ele era um super escritor e muito exigente, muito crítico. Então, quando eu mostrava meus textos para ele, ele sempre pontuava um monte de coisa que podia melhorar. Infelizmente, ele se foi muito cedo. E quando eu estava realmente me interessando mais pela parte de escrita, de jornalismo, eu já não podia mais me aconselhar com ele, mas tive a oportunidade de trabalhar com grandes ícones que trabalharam com ele também. E a minha carreira de escritor, ela é baseada em 3 livros que foram lançados. Um primeiro livro se chama Macumba Rock, que é um livro que a gente pode considerá-lo uma ficção que envolve espiritualidade, envolve terror e envolve erotismo, que eu gosto de colocar na minha veia, uma influência que eu tenho da coisa meio Nelson Rodrigues, Legal. com as coisas também de cinema marginal e vidas da periferia. E foi um livro que eu lancei de uma maneira experimental, como um resultado de um curso de roteiro que eu fiz. E o professor do curso, ele falou assim: bom, provavelmente esses roteiros de séries, que eram um curso de roteiro para séries, Uhum. vocês, como novatos, estreantes e que estão fazendo o curso, não emplacarão esses projetos como séries da Netflix, com certeza não, né? Ainda tem muito arroz e feijão para comer. Mas essas ideias eu recomendo que vocês transformem em livro que você mesmo banca, vai numa editora, tem, né? Hoje dá para fazer até por inteligência Sim. artificial. Aí eu fiz numa editora independente e lancei, e era um projeto caseiro, mas que conseguiu elogios de pessoas que eu considero importantes aí, que já escreveram séries Que importantes. legal, que bacana. Aí depois eu fiz o Bocudo, o livro do baralho cigano, que é um manual de baralho cigano, e esse é o livro que mais foi vendido, já está indo para a 3ª edição. Que legal. Tiragens pequenas, mas Uhum. para mim é muito significativo Sim. esgotar uma tiragem, né? Que bacana. E ele vem com esse baralho, e vem com o livro. E o outro livro é o livro que ele se chama. Como é que é mesmo? Deu branco agora. Que na verdade ele tinha mudado de nome. Que é um livro sobre uma experiência que eu tive na juventude, né? Que teve a ver com uma aventura, uma viagem mística, e que me levou a conhecer uma famosa bruxa que foi tema de um livro do Paulo Coelho. Que legal. Eu estava lá em Visconde de Mauá, umas São cachoeiras. influências, né, que você acaba tendo. Você falou Nelson Rodrigues, né? Aham. Nós, como jornalistas, temos muito de Nelson Rodrigues, né? Eu acho que eu também aprendi a Você tem gostar também? muito dele na época da faculdade. Assisti várias peças encenadas, Aham. né, com as obras do Nelson, e ele, né, foi um cara muito à frente do tempo, né? Continua, Dele, assim. né? Continua à frente Continua do atual. tempo. É factual isso, né? É atemporal, né, Jesse? Isso é Girassóis de Maromba, o nome Girassóis de do livro. Maromba. Legal, Girassóis de nome Maromba. bom, nome Girassóis de bacana. Maromba. Então, esse tipo de referência é muito boa. O Paulo Coelho também é um outro cara espetacular, assim. Sim. Apesar de ter muita crítica no mercado, né? Tem muita
das pessoas. Eu questiono as pessoas que criticam o Paulo Coelho, ainda mais numa época em que ninguém mais tá lendo de verdade. É, As pessoas estão tudo vendo TikTok, amigo. é. Aí assim, tá, dá vontade de fazer um teste na pessoa e colocar um texto do Paulo Coelho falando que é Dostoiévski pra pessoa. Sim, E a é. pessoa ali fala, nossa, bom, hein, Dostoiévski Tá é ótimo, demais, né? é foda. Aí coloca um texto, aí É. fala, ó, isso aqui que você tava falando que é Paulo Coelho. Você pega, de repente, uma música que ele fez junto com o Raul Seixas, só que você coloca o nome de uma outra pessoa. Vai ter uma outra entonação. Exatamente. Então, eu quero ver quem realmente tem cacife e conhecimento literário É. para poder falar. A pessoa está indo de embalo por causa da crítica, Sim, né? Que é. alguém da crítica falou e a pessoa endossa. Mas uma comparação muito interessante que eu já vi sobre quem critica Paulo Coelho é a comparação de Paulo Coelho com Fernando Pessoa. Aí o bicho realmente pega, né? Que Fernando Pessoa também era um místico, um bruxo, um esotérico, e tinha uma obra poética que transmitia uma verdade inquestionável e um mistério e um fascínio que despertou Uhum. nas pessoas, e de uma forma diferente da do Paulo Coelho, mas os dois são grandes ícones, É. né? Cada um numa forma, né? Cada um numa época também, né? E que poder contextualizar tudo isso, né? E com o Paulo, eu acho que ele atingiu um ápice e a carreira dele indo para a Europa, eu acho que ele deu um boom, né? Assim, gosto muito do Sim, trabalho dele, sim, assim. sim, Acho ele um cara diferenciado no meio. Claro que tem as críticas, mas as críticas fazem parte, né, Jesse? sim. Você que está há anos aí no mercado, teve programa durante tanto tempo na rádio, tem os seus livros e, cara, parabéns, eu acompanho seu trabalho há um bom tempo, você sabe que eu sou seu admirador, Uhum. né? E somos amigos acima de tudo, né? E fico muito feliz de ver seu crescimento, cara. Fico muito feliz Obrigado, mesmo, assim, obrigado. né? Estamos na luta, somos guerreiros acima de tudo, né? Ah, sim, é. Existem questões na vida que a pessoa, quando ela é obstinada, ela conquista muitas coisas. Então, eu acho que o meu exemplo é um exemplo de obstinação. Porque quando você sai de uma carreira de jornalista e migra para uma carreira de esotérico, você é muito criticado. É. E existem muitas pessoas que fazem isso por um tempo, mas não aguentam o fracasso inicial, porque é muito difícil você conseguir quebrar a bolha, até os algoritmos te abraçarem e as redes começarem a entregar seu conteúdo e Uhum. você atingir mesmo milhões de pessoas e começar a ser reconhecido na rua. Isso leva um tempo e muita resiliência, porque nos 2 primeiros anos, quando eu comecei meu tratamento contra o alcoolismo, a carreira de tarólogo bombou assim que eu entrei na rádio. Então foi ali 2017 até 2019, o canal do YouTube foi num crescendo. Chegou em 2019, na época da pandemia, estagnou. E ao mesmo tempo, o relacionamento que eu vivia também estava sofrendo uma crise no Uhum. meio de uma pandemia. É. E a coisa de você fazer a live, se sentir desgastado e entrar numa crise com o que você está fazendo, se você realmente acredita naquilo ou não, ali era a hora que eu podia ter sucumbido. Que eu podia, Uhum. de repente, ter estacionado, parado e desistido. Mas eu continuei. E fazer live diária é um desafio. Quando você chega numa uma época que você está sendo visto por. Entra numa live, está sendo visto por milhares de pessoas, seu ego fica inflado e você fica feliz e contente. Daqui a pouco, aquilo some. E aí você entra numa live e tem lá 40 pessoas, 45 pessoas, Uhum. você começa a se sentir muito mal e muito desestimulado a continuar. Então, no meu caso, eu continuei. Eu permaneci, eu bati o pé e continuei. Passou a pandemia, aí voltou a crescer. Aí não precisava mais continuar na rádio e expandiu de uma maneira que nem eu imaginava que pudesse expandir tanto. É a persistência acima de tudo, né? Mas também tem a linha espiritual, né? Sim, Aí, por trás de tudo isso que te dá essa força, né, Jesse? exatamente. Se eu tivesse tirado carta naquela época, para mim mesmo, sobre a minha carreira, na certa cairiam cartas negativas, porque foi uma fase difícil. 2019, 2020, 2021 foram fases difíceis dessa carreira. E se eu tivesse olhado para aquelas cartas negativas e por causa disso desistido, eu não chegaria onde eu estou hoje. Então, essa é a visão que transcende, a experiência que você passa pelo caminho, quando você trilha o caminho, ele te leva ao crescimento quando você
aprende com as cartas a olhar as cartas negativas, mas transcende e falar, em nenhum momento as cartas pediam para desistir, mas para aguentar, porque o que eu aprendi com as dificuldades foi o que me levou hoje a ser um bom tarólogo, para ser um bom conselheiro. Uma coisa que eu falo, para você poder estar dando ajuda para alguém, você não pode estar doente, você não pode estar precisando de Você ajuda. tem que estar bem. Você tem que estar bem. Se a pessoa não está vendendo para você que está bem, aí aquilo vira uma enganação de verdade, né? Então, quando eu estive no inferno, digo que eu vivi o inferno quando estava perdido no álcool e nas drogas, aquilo tudo acabou me servindo de bagagem também. Uhum. Então eu trago aquele conteúdo, porque quando você conhece uma pessoa que está também vivendo o inferno, aquilo lhe é familiar. É. Então não adianta, como que você vai aconselhar uma pessoa que está no inferno se você nunca foi lá, não conhece? Então isso também me dá Essa bagagem, uma né? bagagem para atender e atender todo tipo de gente e segurar qualquer tipo de onda. E não ter mais aquele medo que muitas pessoas têm, por exemplo, quando eu vou fazer uma mesa radiônica, de uma pessoa que está muito mal, de uma pessoa que está no fundo do poço, de uma pessoa que provocou para si mesmo muita autodestruição. Uhum. Então, a energia dela, na verdade, é a responsabilidade dela mesma e a gente está lá limpando, a pessoa está carregada. Outras pessoas não conseguem terminar a sessão. Porque a energia pesada da pessoa consome você e você desiste. Agora, se você já tem uma bagagem que você já apanhou pra caramba, você já fica uma coraça maior. Uhum. Então eu faço, eu sinto aquela coisa, mas vai passar. Você está E mais vai embora. preparado, né? Você está Pode preparar. você está com a sua sensibilidade trabalhada. Exatamente. Você sabe exatamente o que que é, o que que não é, através do seu olhar. Exatamente. Você tem esse tino através da sua experiência, através do seu dia a dia, que você acabou adquirindo, né? A experiência, né, Jéssica? Através do tempo aí. Sim, e a experiência ela leva à sabedoria. É muito importante você ter bagagem, experiência, esse tipo de coisa para sobreviver. Ousadia e obstinação. Esse é o mais importante de tudo. Jéssica, bom, antes de tudo, cara, te agradeço demais a tua presença. Programa rico, um programa que nós ficaríamos aqui durante horas Com conversando, certeza. mas é para instigar as pessoas que estão em casa assistindo o nosso programa a te procurar, Com para certeza. fazer as consultas, né? Ter aquele momento entre vocês dois, Com certeza. tá bom? Vamos pro nosso quadro Tiro Curto, Jogo Vamos lá, Rápido, vamos lá. tá bom? Uma carta de tarô que te representa hoje, O Jéssica. mago. Mago. O mago. Por quê? Eu estou sempre nesse processo de colocar as coisas em prática. Eu conheço pessoas que têm uma jornada semelhante à minha e dizem assim: Jesse, mas eu tenho uma dificuldade para colocar as coisas em prática. Eu começo as coisas e não termino. E são pessoas que não conseguiram passar dessa etapa. Então, a minha diferença é que eu tenho essa coisa da carta do mago, né? Eu pego, eu faço, faço acontecer. E sempre com uma energia de aprendizado, de quem está sempre aprendendo, né? O mago, ele está sempre começando, ele é sempre o começo. É sempre o início, né? É a primeira carta do tarô. Legal. Um tema que mais aparece nos seus livros. Espiritualidade, magia e também a experiência que eu trago do inferno, da noite, da vida, e experiências de superação. E agora eu estou trabalhando num livro novo aí falando sobre Eu Arcanjo ia te Miguel. perguntar isso, você já tem um novo livro aí já. Assim, eu estou trabalhando são 2 livros, um que vai falar só sobre o Arcanjo Miguel e o outro que vai ser um romance em cima de uma história de visão de Arcanjo Miguel. Que bacana, que legal. A pergunta mais comum nas suas consultas, Jesse? As pessoas vêm perguntar se serão felizes no amor. Que coisa, né? Por quê? O amor é a coisa mais importante da vida. As pessoas, elas talvez seja um karma meu, um destino meu, olham para mim e veem em mim a pessoa que vai... Conselheiro amoroso. Eu já tentei falar de outras coisas, amigo. Eu já tentei abrir podcast e começar a falar de alta magia e esoterismo, ensinando práticas. Não vai. Agora, se eu começava a ler carta, aí enche de gente. Se você, de repente, até tenta evitar essa pergunta, mas a pessoa... Vamos para essa pergunta. Se não é a primeira pergunta, é a segunda, com certeza. Sim, muitas pessoas vêm e não perguntam de amor, né? Tem muitas pessoas que vêm só para perguntar mesmo de vida profissional, de vida familiar. Tem gente que vem para perguntar, por exemplo, do filho, da filha. Tem gente que vem para perguntar do genro.
a sogra que não gosta do genro e quer saber se o que o genro tá aprontando. Sempre tem dessa, né? Tem. Que coisa. Escrever ou atender uma consulta? O que exige mais preparo é escrever. Escrever é uma arte que envolve suor, suor, suor e inspiração. Mas, acima de tudo, suor. Então, assim, o texto, ele, para ficar pronto, ele não é uma coisa que você pega, improvisa e joga. Já a leitura de carta, ela É instantânea, né? instantânea, improviso, eu conheço a técnica, eu conheço as cartas, eu sei ler minha intuição, eu vou falar bem rápido. Agora, escrever, eu fico fazendo várias perguntas para o texto. Uhum. E o texto conversa comigo. E o texto, ele fica dizendo assim, não estou pronto. Fora que tem o preparo espiritual também, né, Jéssica? Para Sim. escrever um livro, né? Sim, escrever um livro exige solidão, isolamento, foco. Se a pessoa, por exemplo, às vezes eu tenho uma dificuldade com isso aqui. Uhum. Vai escrever, eu tô aqui. Será que alguém mandou mensagem para mim? Principalmente para quem é empreendedor, ele tá sempre aqui esperto para ver se ninguém veio perguntar. De Será que meu atendimento. WhatsApp, né? Porque o WhatsApp tem vida própria, né, Jéssica? Você tá perdendo dinheiro. É. Se vê alguém aqui que veio procurar consulta e você tava escrevendo, e Pronto. você não viu, daqui a pouco a pessoa, quando você responde, a pessoa, já fui no concorrente, já resolvi. Já achei outro aqui no Google. Então você tem que falar, sinto muito. Nessas próximas 2 horas eu vou ficar aqui nesse computador e não vou me interagir com rede social. Você tem que abdicar de alguma coisa. Senão você não vai, senão não sai. Senão não vai. Fica largado. Legal. E nossa última pergunta, uma palavra que define o Jesse hoje. Olha, eu diria obstinação. Acho que essa palavra veio hoje como um mantra, né? Um mantra do que realmente eu diria que funcionou, porque eu conheço muitas pessoas que também estão aí na luta para se levantar depois de crises pessoais e muitas vezes falta, né, a disposição para ir até o fim no que foi iniciado. E quem não passou por uma crise, né, Jéssica, que joga a primeira pedra, né? Eu acredito que todo mundo já passou por alguma. Já teve seus momentos bons e ruins ao longo da jornada, porque não é fácil. As pessoas, se a vida fosse só alegria, né? o tempo todo. Até mesmo se você nascer em berço de ouro e for super mimado. Buda passou por isso, né? O Siddhartha Gautama era filho de um rei. E esse rei sabia que o filho dele teria uma missão espiritual, seria um avatar, seria um Buda. E esse rei, então, ocultou de Buda todas as mazelas do mundo. A primeira vez que Buda, criança, viu um mendigo, a babá foi orientada a virar para que ele não visse a miséria, para que ele achasse que no mundo fosse tudo perfeito e nada lhe faltava. Uma hora ele empapuçou disso tudo e virou nômade, e saiu andando por aí, até se iluminar embaixo de uma árvore. E aí vê todas as mazelas do mundo, vê como o mundo é. Então não tem dessa, amigo. Você pode querer tapar o sol com a pereira. A vida vai te pregar peças uma hora ou outra. São situações. Com certeza. Jesse, obrigado mais uma vez, te agradeço e te espero no próximo programa. Muito obrigado, Eduardo. Valeu. Valeu. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o conteúdo. E até a próxima.